falar sobre o futuro começa hoje. A minha história, eu nasci na igreja, né? Não minha mãe me teve na igreja, mas vocês entenderam. Eu nasci no lar cristão, eu sou a 5ª geração, né, de família cristã. Só que a minha mãe, ela casou em julgo desigual, né? Meu pai, ele não era cristão. E o que aconteceu? Eu cresci, não só o fato dele não ser cristão, não era tanto, era um problema porque ele não ia conosco para a igreja, mas além disso ele tinha alguns comportamentos que feriam diretamente a construção de uma família. Então a minha visão de um homem, ele era um pouco deturpada por conta disso. Mas a minha mãe usou de uma sabedoria que eu louvo a Deus pela vida dela. Ela falou assim para a gente, eu e o meu irmão, né? Ela falou, talvez eu não casei em obediência a Deus, mas você e seu irmão são 2 grandes presentes que Deus me deu no meio de uma tribulação. E ela falou assim, eu vou te ajudar a construir uma história diferente da minha. E ela falou, o teu futuro não é determinado pelo meu passado. E eu sei que aqui tem pessoas que talvez estão sofrendo hoje pelo passado e com medo que o teu passado defina a vida dos teus filhos. Mas hoje eu estou dizendo aqui para você, que Deus está falando para você, que o seu futuro e o futuro dos teus filhos começa hoje. Todos os dias é um bom dia de começar um novo futuro. Porque não tem como a gente mudar o passado, mas tem como a gente mudar o presente para construir um novo futuro. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Que o futuro começa hoje. Hoje é um bom dia de construir novas histórias. Então eu não sei o que você tem falado para os teus filhos ou para as pessoas que te cercam sobre o teu passado. Mas a partir de hoje você vai falar algo diferente. E em especial eu quero começar a falar justamente para mães divorciadas. Ou para mães solteiras. Ou pais solteiros. Ou pais divorciados. Eu sei que existe um peso muito grande de responsabilidade na educação dos filhos. Mas mamãe, papai, eu não quero que você se identifique aqui, mas você sabe quem é você. Quando você sentar na mesa e sentir falta de um lugar, porque quando os pais se separam, um dos momentos mais difíceis é a hora de comer e a hora de dormir, pela ausência do pai. E a gente fala para essas mães, você não tem mais, talvez, um marido dentro de casa, mas você tem um Deus que pode ser o teu marido. Então, a gente fala para as mães, coloque um prato a mais na mesa. Fale para as crianças que Deus, Pai, vai comer com elas. A gente tem uma mãe na nossa igreja que tem 2 filhas. Uma, acho que tem 9, a outra tem 6 anos. E ela disse que fez isso no almoço. E ela falou, olha, crianças, papai natural, ele não está mais conosco, ele saiu de casa, mas Deus Pai vai sentar com vocês hoje para almoçar. E olha que interessante, que lindo. Fala comigo, Deus é bom. Ele é bom. Se você não acredita que Ele é tão bom, não tem problema, eu creio por mim e por você. Deus, Ele é muito bom. E aí o que aconteceu? Quando terminou o almoço, a filhinha de 6 anos, ela chegou para a mãe e falou, mãe, a cadeira de Papai do Céu está quente. E ela disse que parou e falou assim, né, ela está sugestionada, deve ser só porque está. Aí a mais velha falou assim, vamos colocar a mão, porque eram 6 cadeiras e elas estavam em 3. Então elas foram, colocaram a mão na cadeira da mamãe, estava quente. Colocou a mão nas 2 irmãs, estavam quentes. Colocaram a mão na cadeira de Deus, estava quente. E as 2 outras cadeiras estavam geladas. Deus sentou com elas. Deus sentou com elas para almoçar. Tenham fé. Fé. A gente só precisa de fé. A gente só precisa de fé. E uma outra criança com 5 anos, o pai foi embora. E ela começou a chorar, porque antes de dormir, o pai dava boa noite. Dê boa noite para os seus filhos. Papais é tão importante. Homens aqui que são pais. A identidade de uma criança ela é forjada através da tua presença, da tua paternidade. Por isso que tem tentado roubar a tua presença dentro de casa. Lutem pelos seus casamentos, lutem pelos seus filhos. Mas para as mamães aqui que talvez os homens simplesmente não quiseram e foram, convida a Deus para ser esse pai.
E esse menino de 5 anos, ele começou a chorar, porque fazia muito tempo que ele não sentia um abraço do pai antes de dormir. E a mãe falou assim: você vai para o seu quarto, você vai orar e vai pedir a Papai do Céu para te abraçar de boa noite. E o que aconteceu, gente? Ele voltou correndo, falando: eu senti a mãozinha dele me abraçando e me dando boa noite. Fé. A gente só precisa de fé. Então, o futuro começa hoje. E para a gente entender que o futuro começa hoje, a gente vai falar rapidamente sobre 5 pontos, que tem tudo a ver com o tempo, discernir o tempo. O teu tempo do passado já foi. Tem como a gente voltar no tempo e mudar o nosso passado? Não. Tem como você voltar a 1 hora atrás e não comer aquele pão francês que você sabe que vai se localizar no lugar errado do teu corpo, mas você estava com tanta vontade de comer que você comeu? Não tem como. Tem como você voltar na adoração e ficar mais concentrado na hora do louvor? Tem como agora você ficar de pé porque não ficou na hora que a gente estava orando por depressão? Mas eu declaro agora sobre tua vida, você que não teve coragem de ficar de pé, eu declaro cura sobre tua vida agora. Não tem como a gente voltar no passado. Então tem tudo a ver com o tempo. E o primeiro ponto que a gente vai falar sobre a questão do tempo, fala comigo, é ter o caráter de Cristo. Fala comigo, ter o caráter de Cristo. A gente precisa entender, para que a gente tenha um bom futuro, hoje nós precisamos lutar para termos o caráter de Cristo. As obras de Cristo, ou seja, o dom, a distribuição dos dons, ela é irrevogável. A gente vai conseguir profetizar, orar por cura, mas o nosso chamado principal é lutar para termos o caráter de Cristo. Porque Jesus falou, muitos naqueles dias vão chegar e vão falar: ah, Jesus, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Mas Jesus vai falar: olha, desculpa, eu não te conheço. O que significa ter intimidade? Ter caráter de Cristo significa ter um relacionamento, os frutos do Espírito Santo. A gente precisa lutar por isso. E olha só, vamos abrir a Bíblia em Mateus 7, 22 e 23. Fala exatamente isso. Jesus diz: muitos dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Precisamos manifestar as obras de Cristo? Com certeza. Mas também precisamos ter intimidade com Ele. E a intimidade com Jesus nos fará forjar o nosso caráter e a gente ter o caráter de Cristo. E o que significa o caráter de Cristo? Está lá em Gálatas 5, 22 a 25. É o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? Gálatas 5, 22 a 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Agora vamos lá. Ai, Jaque, amor é fácil. Mas domínio próprio, menina, é uma batalha diária. Paciência, então, é porque você não tem os filhos que eu tenho. Porque se você tivesse a paciência... Existe um fruto mordido? O fruto é inteiro. Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. É um fruto só. E a gente precisa entender que fruto, ele nasce de uma árvore naturalmente de acordo com o tempo de crescimento da árvore. Uma árvore, um pé de laranja, ela está lá parada e ela quer produzir laranja, né? Ela vai produzir laranja, ou não vai? Vai. Ela só não produz laranja se ela estiver numa fase de crescimento ou se tiver algum problema na árvore. Mas você não vê nenhum pé de laranja falando: eu declaro laranja, e a laranja ploft. Tem? Não. Então, gente, no lugar da gente ficar declarando paciência, eu declaro paciência, Senhor, na minha vida. Eu declaro domínio próprio na minha vida. Deus está olhando para a gente falando assim: não, meu amor,
ande no Espírito. Tenha um relacionamento comigo, porque a paciência, o domínio próprio, ele vai aparecer naturalmente. Então, se você não tem paciência, se você não tem domínio próprio, se você não tem mansidão, significa que você precisa andar mais no Espírito Santo. Precisa ler mais a palavra, ter mais momentos de oração, crescer espiritualmente. Em Gálatas 5:25 diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O que significa? Muitas vezes a gente tem vida no Espírito e anda na carne. Mas não mais. O futuro começa hoje. Então, hoje é um bom dia da gente viver no Espírito e andar no Espírito. Então, parem de declarar e comecem a viver no Espírito, para que o fruto do Espírito brote naturalmente através da tua vida e possa alimentar muitas outras vidas. Na construção de família, na construção da nossa vida como pais, a gente precisa ser intencional a ter o caráter de Cristo, para que os nossos filhos vejam em nós quem é Jesus. Paulo falava, e eu falo, nossa, eu espero um dia conseguir falar aquilo que Paulo falava. Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Gente, é muito sério isso. Será que a gente consegue falar isso? Eu não consigo ainda, porque eu erro bastante. Eu não consigo falar para as pessoas, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque eu ainda não sou a cópia fiel de Jesus. Mas esse precisa ser o nosso desejo. Essa precisa ser a nossa ambição de vida. Ser como Jesus, ter o caráter dele. E se você é solteiro, você quer construir uma família, o primeiro passo para você ser muito intencional em construir tua família saudável, independente da caca de família que você veio, porque não dependia de você. Tem alguns jovens que falam assim, Jaque, como que eu posso ajudar os meus pais a ficarem bem? Como que eu posso restaurar o casamento dos meus pais? Eu falo, tendo um bom casamento já é um bom começo. Não repetindo os erros dos teus pais já é um bom começo. Não entendendo que você tem a obrigação de seguir o exemplo deles, já é um bom começo. Mas eles precisam querer. Ore por eles, seja um bom exemplo, seja Jesus dentro de casa, mas eles precisam querer. Então, jovens, se você quer construir uma família saudável, tenha o caráter de Cristo e busque alguém que tenha o caráter de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, fala comigo, evitar frustrações. O que significa frustração? Frustração é, você tem uma expectativa, você tem uma realidade, o que existe entre isso se chama frustração. Vocês já viram aquelas fotos de bolos que mostram o que se esperava e o bolo que realmente era? Vocês já viram isso? Se chama frustração. Sabe aquelas roupas que você compra na internet, que na foto da internet a roupa é bela e quando chega é desse tamanho? Isso se chama frustração, porque você esperava algo e veio coisa completamente diferente. Então, a gente precisa evitar certas frustrações quando a gente fala sobre construção pessoal, construção de família e o desejo de construir famílias. Então, a primeira frustração que a gente pode evitar, e aqui vai para os solteiros, é a frustração do pensei que me amava, mas era só amizade. Pensei que ele me amava, mas ele falou que era só amigo. Vocês já viram? Eu não vou falar que se vocês passaram, mas vocês já viram isso acontecer alguma vez na vida de vocês? Ai, mas, nossa, nós éramos tão íntimos. Olha aqui, uma maneira de evitar frustração é evitar uma amizade com intimidade. O que significa isso? A gente só vai dar intimidade para alguém com quem a gente constrói família, ou a gente vai construir família. Se eu chegar, eu sou casada com o Lucas. Se eu chegar para vocês agora e eu falar assim, ai gente, sabe, eu tenho um amigo chamado, sei lá, André, e ele assim, é o meu melhor amigo. Eu falo com ele todos os dias. Eu acordo, eu já mando mensagem para ele para dizer o que eu sonhei. A gente se encontra todos os dias, a gente sai. Ele é super legal, é o meu melhor amigo. Não tem segredo entre eu e o André. Vocês iam achar o quê? Estranho, não é não?
Tipo, eita gota, daqui a pouco algo ruim vai acontecer nesse negócio. Aí eu pergunto para os solteiros, se é estranho para mim que sou casada, por que não é para um solteiro? Tem que ser. Tem que ser, por quê? Porque uma hora alguém vai se frustrar. Porque ou a menina já está pensando no vestido de noiva e nos filhos que ela vai ter com você, ou você é o ursinho de pelúcia de uma menina, mas você está achando que vai casar com ela, e ela só está suprindo carência com você. Então a gente precisa ter cuidado. Porque o tentar suprir carência machuca corações. E casados, o teu melhor amigo e a tua melhor amiga é o teu cônjuge. Cuidado. A gente não casa com inimigo, né? A gente tenta casar com o nosso melhor amigo, mas às vezes não é necessariamente o melhor amigo, mas a amizade ela precisa ser construída dentro do casamento. Não tenham melhores amigos fora do casamento. Porque aí alguém vai se frustrar muito. Ou vai ser tua esposa, teu marido, ou esse amigo que vai começar a se sentir mal porque está se apaixonando por uma pessoa casada. Então a gente precisa ter cuidado. Então, solteiros, cuidado com as amizades, com intimidade. Meninos, se você é cercado de meninas que estão sempre abraçando com você, estão sempre agarradinhas, sabe essas meninas que ficam agarradinhas no teu braço, acham você incrível. Não é que você é o gostoso da igreja, o desejado das nações. Não é isso. Né? Existe, né? Não é, e aí o cara fica falando, nossa, todas as meninas eu tenho que selecionar. Não, você se tornou o ursinho de pelúcia da igreja. Você se tornou um ser assexuado para essas meninas. Então, cuidado. Evita a frustração. Então, essa é a primeira. Segunda frustração que a gente pode evitar na nossa construção de vida. A gente precisa entender, gente, que nós não somos seres só espirituais. A gente é corpo, alma e espírito, e às vezes as pessoas esquecem. Ah, não, tenho um elevado ser espiritual. Não existe ninguém mais crente do que eu. Então eu posso sim ficar abraçado com a menina, com o peito dela roçando no meu braço. Não vai dar certo. Porque você tem um corpo, você tem hormônios. Meninas, a roupa de vocês fala demais. Então cuidado. Eu falo assim, rapazes, você quer conhecer uma menina e evitar frustração? Você pega ela, leva ela para a praia, joga ela no mar. O que sair de lá é ela. E se não sair, é oferenda. Cuidado. Evitem frustrações. Evitem frustrações. Porque a tal da maquiagem engana muita gente. Tem umas cintas mágicas, meu amigo, que quando você abre a cinta, é gordura por tudo quanto é lado. Cuidado. Então é melhor mostrar como você realmente é para não frustrar ninguém. Não é? Mas a gente esquece, a gente acha que é só espiritual. Ah, mas meu marido, ele casou comigo, ele tem que gostar do jeito que eu sou. Mulher, pelo amor de Deus, cuide de você. Não é? A gente está casado, a gente precisa cuidar da gente. Quer comer um doce? Você ora, Deus, eu estou de TPM, transforma esse brigadeiro num alface ao entrar na minha barriga. Mas eu preciso comer. Você come só um. E depois você corre para malhar. Tem um colega meu que ele fala assim, eu não malho para ficar fitness, eu malho para comer, porque eu gosto de comer. Então, a gente precisa pensar nessas frustrações, porque são pequenas frustrações que vão gerando dor na gente, na nossa construção de família, no nosso desejo de construir famílias. Então, evite frustrações. Fala para a pessoa do seu lado, abre o olho, evita a frustração. Uma outra frustração é a questão da nossa área sexual. Cadê os casados aqui? Levanta a mão. Isso. Eu só vou pedir para levantar a mão agora, depois eu não vou pedir mais, porque vai ser tenso agora. Existe uma frustração na nossa área sexual. Por quê? Porque existe um empurrar antes de a gente casar e existe o cinto da castidade depois que a gente casa. Cuidado. A gente precisa lutar pela nossa pureza antes, lutar pela nossa pureza depois. Jovens, cuidado pela luta da pureza sexual sua. E espera, porque senão a dor de fazer as coisas no tempo errado gera muita dor.
E casados, façam, gente. Só tem aqui, não tem no céu. Vamos matar os jovens de inveja, não é verdade? Só a gente pode. Então, enjoy your life. A gente precisa. A relação sexual, ela une o casal. E a gente sabe que, como mulheres, e aqui existe uma diferença, eu falo para o Lucas, o homem, se a mãe morreu de manhã, à noite está valendo, entendeu? Porque as coisas são bem separadas. Cada um na sua caixinha. Né? Sim ou não, homens? Dá um glória a Deus se você concorda com isso. Isso, muito bom. Mulher não. Mulher, se ela chega à noite e ela sentir um pingo de raiva de manhã, acabou, querido. Porque ela vai ficar remoendo aquilo o dia inteiro. Então eu falo para o Lucas, se você quer uma boa noite, me dê um bom dia. Amém, mulheres? Amém. Aleluia. Sabe, Lucas contou ontem, teve uma pesquisa, isso evita frustração, viu? Viu, homens? Não querem se frustrar? Preste atenção. Teve uma pesquisa que falou assim, jovens, vão aprendendo para você não gerar frustração depois, já vai praticando em casa o que eu vou falar agora, que não tem a ver com a área sexual, pelo amor de Deus. Vai praticar nada em casa antes de casar. Ele fala o seguinte, uma mulher, ela sente sexualmente atração pelo seu cônjuge, quando o seu cônjuge ajuda nos afazeres de casa. Amém, mulheres? Amém. Eu falei, Deus, é do Senhor essa pesquisa. É de ti, foi do teu coração essa pesquisa. Então, as mulheres, elas se sentem mais atraídas quando o homem, ele serve em casa. Ele ajuda em casa. Então, homens, quer uma boa noite, vai lavar a louça, tá bom? Cuidado para evitar frustrações. Terceiro ponto, fala comigo, montar guarda-reios. O que significa guarda-reios? Sabe a estrada? A estrada, ela tem um caminho e tem aquelas muretas na estrada que evita que o carro caia e tenha um PT no carro. Então, você está lá dirigindo, você piscou o olho, você vai bater no guarda-reio, você vai levar um susto, amassa um pouco um carro, mas você não morre. Isso são guarda-reios, são sistemas de proteção na estrada que impede que um carro simplesmente capote. Agora, o que significa guarda-reios na nossa vida? São sistemas de proteção moral, que vai evitar que você dê um PT na tua vida, ou no teu casamento. O Lucas, ele falou na sexta-feira, quem estava aqui no workshop, ele falou na conferência, ele falou sobre isso, sobre como que a gente pode ser intencional em proteger o nosso casamento, em proteger a nossa vida. Então, vamos lá, vou começar pelos solteiros, porque daí os casados vão se preparando emocionalmente para o que eu vou falar, tá bom? Solteiros, cuidado com o seu celular. Cuidado com o que você vê. Qual é um bom guarda-reios que você pode ter? Não tenha televisão dentro do seu quarto. Não vá para a sua cama com o celular, porque a chance de você ver pornografia é bem grande. E aí, depois que viu, daí foi, aí já era. E aí você se sente super mal. Você se sente super mal no dia, você se sente menos mal no outro dia, e quando você for ver, você já entrou profundamente na pornografia. Cuidado, se proteja. Casados, quer proteger o seu casamento? Dê a senha do seu celular para o seu cônjuge. Deixe ele ter a mesma conta do Instagram sua no celular dele no seu celular. Por quê? Porque isso vai te proteger. E guarda, gente. Gera confiança, protege. Às vezes eu entro no Instagram do Lucas, a gente tem. E às vezes eu entro no Instagram dele, porque a gente viaja bastante, a gente termina conhecendo muita gente. E por educação, né, a gente sai seguindo todo mundo. Mas tem algumas meninas que acham, como o Lucas falou, elas fazem um selfie assim, entendeu? Aí fala assim, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Põe uns peitos desse tamanho. Tá, você está falando para guardar, e o coração de todos os homens do Instagram que está vendo o teu par de peito, está com o coração destruído. Então, você está sendo um Jezabel na vida desses homens. Cuidado. Então, às vezes, eu vou lá e silencio esses Instagrams na vida do meu marido. Para quê? Para que não corra o risco nem dele ver. Proteção. Um rapaz chegou para mim e falou assim, Jaque, eu estava conhecendo... Meninas, cadê as solteiras daqui? Levanta a mão.
Olha, tem pouca solteira. Isso. Um rapaz chegou para mim e falou assim, Jaque, eu estava conhecendo uma menina, achei ela incrível, mas quando eu entrei nas redes sociais dela, ela expõe muito o corpo dela e eu desencantei. Aí eu falei, querido, é o seguinte, todo homem quer um presente. Se ele recebe um presente todo aberto e já visto por todo mundo, perde a graça. Então a gente precisa ter cuidado. Solteiros, cuidado com esses presentes abertos por aí. Monta guarda-reios. Um outro guarda-reio que a gente precisa entender, está lá em Provérbios 3, 7. Ele fala o seguinte, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Evitar a aparência do mal. Então, eu e o Lucas, a gente evita a aparência do mal, por exemplo, não dando carona para pessoas do sexo oposto. Porque se uma pessoa me ver num carro sozinha com um rapaz, dá direito a ela a pensar o que ela quiser. Ou meu marido sozinho no carro com uma moça, dá direito a pensar o que ele quiser. Então, a gente evita a aparência do mal, colocando esses guarda-reios. Tem algumas situações que, às vezes, a gente vê assim, as meninas, ai, pastor, é tudo assim, né? Tudo melosa. Ai, pastor, eu quero muito um conselho seu. Eu falo, vem aqui, meu amor, quem vai dar conselho para você sou eu, senta aqui. O marido vai aconselhar a mulher sozinha, não. Eu sou brava, entendeu? Nordestina, né, gente? Tem que fazer jus à minha raça, né? Então, assim, nem eu aconselho rapazes sozinhos, nem o Lucas aconselha. Já aconteceu? Já. Mas a gente sempre deixa uma porta aberta, a gente sempre avisa as outras pessoas que a gente está ali em um aconselhamento. Por quê? Guarda-reios, sistema de proteções. Agora fala comigo assim, a coisa certa nem sempre é a coisa sábia. A gente ouve muito, é certo isso, é errado aquilo. Parem de perguntar entre certo e errado. A gente precisa viver uma vida de sabedoria. Quando a gente lê o livro de Provérbios, ele inteiro fala sobre a busca da sabedoria. E quando a gente lê o livro de Provérbios e a gente entende o que é sabedoria, tem tudo a ver com a presença do Espírito Santo em nós, nos dá essa sabedoria divina. Então, antes de você perguntar se é certo ou errado, faça a pergunta, é certo ou sábio? Porque nem tudo que é certo é sábio. Por exemplo, é errado eu ficar conversando, aconselhando uma pessoa até tarde da noite? É errado? Não, não é errado. Mas será que é sábio eu ficar com um rapaz, aconselhando ele até altas horas da noite? Não é. Não é sábio. Na construção de vida que a gente vive hoje, com tanta prostituição lá fora, é certo a gente dar carinho, beijar na boca dos nossos filhos? É errado, gente, dar beijinho na boquinha dos nossos filhos? Chega a ser errado? Não. É uma demonstração de amor de pai e mãe. Agora, será que é sábio a gente beijar a boca dos nossos filhos, onde há um estímulo e um aumento de abuso sexual lá fora? Não é sábio. É errado a gente tomar banho na frente dos nossos filhos pequenininhos? Não. É errado? Não, às vezes a gente dá banho. Mas será que é mais fácil ou mais difícil uma criança verificar uma questão de abuso na presença de um pedófilo, se ela está acostumada a ver seu pai e sua mãe nu? Vai demorar mais ou menos para ela perceber que ela está sendo vítima de um abuso sexual quando um adulto fica pelado na frente dela. Demora mais. Então, não é que é errado, mas não é sábio. Então, quando a gente pergunta, quando a gente começa a perguntar, isso daqui é errado? Não, não é errado. Aí você vai e faz. No lugar de você perguntar isso, você fala assim, peraí, será que isso é sábio? Casados, organização financeira. É errado sair toda semana para jantar fora? Claro que não, não é errado, é maravilhoso. Mas será que é sábio sair para jantar todo final de semana fora, quando você está lutando para comprar uma casa? Faz sentido? Então, nem tudo que é errado, ou nem tudo que é certo é sábio. Então, fala comigo assim, eu vou viver uma vida de sabedoria. E eu te garanto, querido, que depois de hoje, toda vez que você for tomar uma decisão, vai ficar a vozinha da Jaque na sua cabeça assim, isso é sábio, ai, ai, ai.
O Espírito Santo faz isso. Então, assim, veio para cá, já era, entendeu? Porque aí vai ficar, isso não é sábio. Aí você fica, por que eu fui lá no culto? Não devia ter ido, agora eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia tão bem. 1 Coríntios 6,18 fala assim: fuja da imoralidade sexual. Fugir da imoralidade sexual é fugir, não é resistir ao diabo. Você tem que sair correndo. Jovens, ficar. A gente sempre recebe essa pergunta: mas ficar é errado? Sim, é. É pecado? É. Pronto, te respondi. Por quê? Porque o ficar, você não está fugindo da imoralidade sexual. Qual é a chance de você ir para um relacionamento sexual depois de um ficar? É maior ou é menor? Maior. Ninguém vai ficar porque quer casar com a pessoa. Se ele quer casar com a pessoa, ele não vai ficar. Ele vai pedir para namorar. Se ele está querendo ficar com você, meninas, rapaz, se você quer ficar com a menina, uma coisa que você não quer com ela é compromisso. Então chuta, meninas, porque é laço do diabo. Foge. Então não fiquem. Por quê? Porque isso não é fugir da imoralidade sexual, é correr para ela. E aí tem as consequências das dores do envolvimento em imoralidade sexual. Então, montar guarda-reios é uma maneira da gente realmente começar o nosso presente hoje para ter um futuro melhor. O quarto ponto é permanecer fiel. Fala comigo, permanecer fiel. Permanecer fiel é difícil. Quando a gente é jovem, assim, né, a minha idade, estou brincando. Quando a gente tem 20 anos, a gente fala assim: Deus, eu quero um homem do Senhor, crente, responsável, trabalhador, que seja fiel à tua palavra, que seja envolvido, que seja responsável. Você coloca assim um padrão de coerente, que tem que ser. Aí você fica com 25 anos, você fala assim: Deus, assim, né, frequentando a igreja já está bom, não precisa nem ser assim, muito crente. Com 35 anos, você fala assim: se passou na igreja, está valendo. Gente, permaneça fiel. Permanecer fiel, a gente precisa lutar por isso, porque Deus, Ele é sempre fiel conosco. E se a gente consegue permanecer fiel aos princípios e valores que a gente luta, a gente tem bons frutos para colher. E a gente precisa ter cuidado, dentro do casamento, permaneça fiel à sua esposa. Um grande homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas aquele que conquista a mesma mulher várias vezes. Permaneça fiel dentro do teu casamento, permaneça fiel dentro dos princípios e valores. A esposa do Billy Graham falou assim, perguntaram para ela: você já pensou em se separar? E ela falou assim: não, separar não, mas matar várias vezes. Mulheres, permaneçam fiel. Você pode pensar em matar, entendeu? Mas se separar não. Permaneça fiel aos votos que você fez. Fala assim: Senhor, se eu tivesse uma pedra aqui, louvado seja Deus que não tem pedra nessa casa. Louvado seja o Senhor que tem rede de proteção na minha varanda, porque senão dá vontade de empurrar lá de baixo. Mas permaneça fiel. Porque Deus, Ele traz sim os frutos quando a gente permanece fiel nele, nos princípios e valores dele. Então, Tiago 5, 7 a 11, fala sobre esperar com paciência é permanecer fiel. Tiago 5, 7 a 11 fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O que você tem semeado? O que você tem semeado, às vezes, com lágrimas? Seja fiel, permaneça lá fiel e você vai colher com alegria. Permaneça fiel, plantando nas suas crianças princípios e valores. Pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem fiéis a Deus, a serem fiéis àquilo que Deus tem para eles. E é muito fácil a gente se perder nesse meio do caminho. Por quê? Porque as crianças podem tantas coisas lá fora. E é fácil as crianças falarem: mas todo mundo pode, mas todo mundo tem. Você fala o seguinte: boa tentativa, meu amor, mas a resposta continua não. Ou, eu te amo demais para dizer sim. Meu amor, eu te amo demais para dizer sim.
Permaneça fiel àquilo que você falou, porque se você permanecer fiel na tua palavra, as crianças elas vão entender o quanto que a palavra da verdade é importante. Permaneça fiel. Fala para a pessoa do seu lado, permaneça fiel. Fala, foca e permanece fiel. Provérbios 1, 32 a 33 fala o seguinte: os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando a gente permanece fiel à palavra do Senhor, é uma promessa dele, que nós vamos habitar seguros, tranquilos e sem temor do mal. Quem quer habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal? O resto não quer não, né? Tá bom, então tudo bem. Permaneça fiel. Permaneça fiel à palavra dele. Então, meninas, casados, a gente precisa estabelecer um programa dentro da nossa família, e solteiros, na tua vida de solteiro, para aonde você vai permanecer fiel. Casados que têm filhos, montem, estruturem como que você quer educar seus filhos. Quais são as coisas que você vai dizer sim? O que você vai dizer não? Não sei se vocês sabiam, mas a Associação de Pediatria Americana, ela colocou quantas horas de aparelho eletrônico cada criança precisa ter, de acordo com a idade. Até 2 anos é 0 de tempo de eletrônico. E eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de quantidade. Eu sei que ajuda bastante colocar lá uma telinha para você tomar um banho, né? Aí você coloca lá um filmezinho, sei lá, o Baby Shark, que entra na nossa cabeça, para você poder tomar um banho. Mas não deixe sua criança lá. É fácil, gente. É muito bom, porque você simplesmente delega para um aparelho eletrônico a educação do seu filho. Mas sabe o que está acontecendo? Muita pornografia no meio das crianças. Uma criança hoje no Brasil, ela tem acesso à pornografia aos 8 anos de idade em aparelhos dados pelos pais. O diabo está entrando nas nossas casas, não é pela porta da frente, é pelo celular. Permaneça fiel aos princípios e valores. Não dê ao teu filho aquilo que pode destruí-lo. Diga não. Chorou, chore, meu amor, eu choraria igual você. Tem problema, eu também choraria no seu lugar. Mas a minha resposta continua não. Sabia que tem muitas crianças hoje em dia que são viciadas em eletrônicos? Por quê? Culpa de quem, gente? Minha e de você. Que simplesmente permite. Então, a partir de hoje, tira. Faça esse favor, permaneça fiel àquilo que o Senhor falou para você fazer, que é ensinar a criança no caminho em que deve andar. E ensinar a criança não é jogar ela no caminho. Eu vim do hotel, eu estou no hotel aqui, e claro, é uma rua só, eu chego aqui. Mas se eu perguntar para você, se você me perguntar para mim, como que eu chego do aeroporto para cá, eu não vou saber. Por quê? Porque eu passei por esse caminho uma vez, mas eu não conheço o caminho. Mas vocês que são daqui, vocês sabem dizer exatamente o caminho que faz da entrada da cidade, né? Porque eu não vim do aeroporto para cá, mas da entrada da cidade até aqui, você sabe dizer o caminho. Eu não sei, mesmo passando por esse caminho. Então, conhecer o caminho é vivenciá-lo. Pais, vocês precisam vivenciar o caminho de Cristo para poder ensinar as crianças. Ser fiel a Ele, aquilo que Ele ensina. A gente tem esse caderno de devocional, que a gente é intencional em fazer as crianças permanecerem fiéis a Cristo, sabendo a importância da leitura da palavra. E nesse caderno tem uma pergunta assim: como que você se sente hoje? E a gente fez essa pergunta para que as crianças começassem a ter inteligência emocional, de se autoavaliar e saber como elas estão. E uma mãe procurou o Lucas e falou assim: Lucas, eu agradeço a Deus por esse caderno, porque nós pegamos o caderno da nossa filha e ela escreveu assim: eu estou tão triste que eu estou com vontade de tirar a minha vida. Essa mãe e esse pai conseguiram ver a tempo que essa criança estava entrando num processo de depressão. E conseguiram ver a tempo o que estava acontecendo num contexto de família que estava levando essa criança a sentir isso. Precisamos ser intencionais. Precisamos permanecer fiel a Ele. E não à mídia, e não àquilo que está sendo falado lá fora. Tudo bem, pessoal? E o último, e não mais importante, é ouvir e obedecer. Que voz nós estamos ouvindo?
O que nós estamos escutando? O que está entrando na nossa vida? Tem tudo a ver com a educação dos nossos filhos, com o nosso comportamento. Que tipo de padrão nós estamos estabelecendo nas nossas vidas que tem nos roubado de permanecer fiel a Deus? Ouça aquilo que Deus está falando. Por isso que é importante a leitura da palavra, por isso que é importante o nosso tempo de oração, para saber e discernir aquilo que a gente está ouvindo e obedecer. Pais, preste atenção aqui. A gente precisa do amor dos nossos filhos? Não. A gente precisa dos nossos filhos obediência e respeito. Agora, os nossos filhos precisam se sentir amados por nós. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a obedecer. Eu lembro o Mateus, ele tinha 7 anos, ele olhou para mim e falou assim: mamãe, você é a pior mãe do mundo. Porque eu deixava ele assistir 1 hora de televisão por dia. Me tornei a pior mãe do mundo. E eu falei assim: Mateus, você está usando a palavra para matar o meu coração. E ele ficou olhando assim para mim. Eu falei: mas não tem problema ser a pior mãe do mundo, porque eu não preciso do seu amor. Eu preciso da sua obediência e do seu respeito. Eu te amo. Eu mato e morro por você. Eu deixei de trabalhar fora para ficar com você. Eu deixei de colocar uma babá dentro de casa para te dar só 1 hora de televisão. Porque eu sei o quanto que isso te faz bem e quanto que isso vai te guardar. Agora, obedecer e me respeitar é sua obrigação. Aí ele: não, mamãe, eu te amo, desculpa. Falei: tá bom, tá desculpado. Mas eu vou ser a pior mãe do mundo por muito tempo. Porque vai chegar o dia, pais, que os nossos filhos vão nos amar. E não é com 3 anos de idade. Não é com 2 anos de idade. O que a palavra fala sobre a educação dos nossos filhos? A palavra de Deus não fala que quando uma criança faz birra, que você tem que sentar com ela e conversar, pais. Não existe adolescência do bebê. A adolescência do bebê é uma ideia criada por psicólogos, mas não há comprovação científica para isso. Na minha casa, sabe 2 aninhos, que começa a fazer birra e se jogar no chão? Eles chamam de adolescência do bebê. Vai chegar em toda a casa. Mas, na minha casa, chegou num dia e saiu no mesmo dia. Foi-se embora a adolescência do bebê. No mesmo dia que chegou, eu falei: chegou, bonita, vai sair agora, tchau. Foi embora. Porque a Bíblia fala o seguinte: ao pai que ama, cedo disciplina o seu filho. E não fala de bater, de espancar, mas fala de disciplinar. O que significa disciplinar? Uma criança de 2 anos, ela não vai entender tudo que você conversa com ela. Porque o limiar dela de entendimento é muito baixo, mas ela precisa aprender sobre consequências. Tem que doer nela. Então, o que eu fiz? É varinha, né? Então, eu comprei uma colherzinha de pau desse tamanho. Era a disciplina. Não vou bater neles. Mas eu chegava para a Bianca e para o Mateus e falava: meu amor, não pode fazer isso. Você vai ganhar disciplina. Ia na perninha assim, né? Para sentir uma dorzinha da consequência. Batia, doeu. Se fizer de novo, vai doer de novo. Porque uma criança, ela precisa aprender consequência. Uma criança de 2 anos, ela não tem Espírito Santo para confrontá-la. Quando ela tem o novo nascimento, as pessoas elas confundem, porque mas a gente está debaixo da graça. Você, sua filha de 2 anos, não tem o novo nascimento. Ela está debaixo da bênção que cai sobre sua cabeça. Um dia ela vai ter o novo nascimento. Então, os meus filhos, eles estão numa fase que eles já têm o novo nascimento, então a gente não precisa mais usar a vara. Mas eu falo para eles: desceu o velho homem da cruz, a vara volta a funcionar. Voltou para debaixo da lei, vem a varinha de volta. E é tão interessante porque eles eram muito pequenininhos. E a gente saía, e uma vez a gente estava no shopping assim, né? Rebeldia é que nem gripe, pega, viu? A gente estava no shopping, as crianças lá esperneando na loja. Não, você quer? Aí o Mateus começou: mas eu quero. Eu falei: meu amor, bem assim, meu amor, você vai obedecer ou vai ganhar disciplina? Obedecer. Eu falei: muito bem, que esperto que você é. Parabéns, fez uma escolha sábia. Aí uma senhora parou, olhou para mim e falou assim: nossa, que incrível! Como que você faz para ele ser tão obediente? Eu falei: não, porque ele sabe que existe consequência para desobediência. Só que assim, disciplina para a pessoa era N coisas.
Para o Mateus, era a minha colher de pau, desse tamanho, que tinha dentro da minha bolsa. Uma vez, a gente foi na casa de um amigo nosso, e tinha assim, na parede da cozinha, uma colher de pau desse tamanho, assim, né? Aí ele, mamãe, olha o tamanho dessa disciplina. Eu falei, tá vendo? Acha que em casa é ruim? Tem casa pior? É. Gente, sério. Pais e mães, existe uma mentira lá fora que diz que educar filhos é difícil. Não é. Sigam a palavra. Não é difícil. Pode ser trabalhoso, né? Na hora que está bebezinho. Difícil não é, porque Deus ele já disse como que se faz. O problema é que a gente sai ouvindo tudo que o mundo fala e esquece da palavra. Eu não estou dando autorização aqui para você espancar, para você descontar sua raiva. Se você fizer isso, você está pecando e eu te denuncio à polícia se você fizer isso. Eu estou falando de disciplinar, é completamente diferente. Os meus filhos não são... Vocês podem ir lá em São Paulo, te convido a conhecer os meus 2. Não são rebeldes, não são revoltados. E uma vez eu fiz um acordo com o Mateus, eu falei, vamos fazer um acordo aqui? Se com 20 anos você deixar seus filhos, quando você tiver adulto, você deixar seus filhos assistir televisão o tempo inteiro, eu te dou R$5.000. Mas se você concordar comigo que isso é ruim e que disciplina é bom, você vai me dar R$5.000. Aí outro dia ele falou, mamãe, e ele assinou bem bonitinho, sabe, com letrinha de criança. Aí outro dia ele falou assim, mamãe, vamos rasgar aquele contrato? Eu falei, não senhor, eu estou contando assim para os meus botox, R$5.000. Não, vou contar. Então, gente, o futuro começa hoje. Quando a gente discerne o nosso tempo. Quando a gente discerne em que fase de vida a gente está. E a gente tem o caráter de Cristo, a gente evita frustrações, a gente mantém o guarda-reio, a gente permanece fiel. E a gente ouve a Deus e obedece aquilo que Ele faz. Então, que hoje você saia daqui sabendo que o teu tempo começa hoje. O teu futuro começa hoje. O futuro dos teus filhos começa hoje. Então, que Deus te abençoe. Eu quero te pedir para ficar de pé.